A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro, aula de número 14, e estamos falando sobre Êxodo. Hoje vamos falar sobre o tabernáculo. É claro que a gente não tem condição, não tem espaço suficiente para desenvolvermos aqui um estudo sobre o tabernáculo, tendo em vista que esse estudo ele é riquíssimo em simbologia, e aí teríamos a necessidade de ter uma série de várias aulas só sobre isso. Então essa aula ela tem o propósito de passar uma visão geral acerca do tabernáculo. Aqui nós temos nesta figura, uma ilustração de como era o tabernáculo externamente e o acampamento dos hebreus que ficavam em volta desse tabernáculo. A ideia aqui é da habitação de Deus no meio do seu povo. Bom, nesta página nós temos aqui sobre o tabernáculo as referências bíblicas de Êxodo, que são bem amplas. Nós temos aqui 13 capítulos, para que se dedicam à descrição e à construção do tabernáculo. Então o tabernáculo ele lembrava a presença do Senhor no meio de Israel. Naquela tenda, Deus habitava como rei de seu povo, dentro de um governo teocrático, É Deus governando o seu povo. E recebia ali a adoração e culto dos seus servos, do seu povo, o povo hebreu. Em Êxodo 29, versículo 45, nós temos a comprovação dessa ideia, onde o texto diz: "E habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus." Então a importância do tabernáculo em Êxodo é tão grande que Êxodo dedica 13 capítulos para descrever o tabernáculo e falar sobre a construção dele. Nessa letra A nós temos aí os propósitos do tabernáculo. O primeiro propósito é proporcionar um lugar onde Deus habite entre o seu povo, conforme está em Êxodo 25, versículo 8, que diz: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles." Esse é o primeiro propósito do tabernáculo, proporcionar um lugar onde Deus habite. Segundo, o tabernáculo seria o centro da vida religiosa, moral e social dos hebreus. Haja vista que ali eles receberiam orientações em 3 áreas da vida deles, nessas 3 áreas aí que nós citamos. E terceiro, representar grandes verdades espirituais. Inclusive existe um estudo específico, da simbologia do tabernáculo, tomando por base o nome tabernáculo em grego, e esse estudo se chama esquenologia, o estudo acerca do tabernáculo. Tão grande é a simbologia para as grandes verdades espirituais que o tabernáculo representa. Os irmãos depois leem essas referências de Hebreus para os irmãos entenderem melhor o que eu estou dizendo. Aqui na próxima página, na letra B, nós temos aqui a construção do tabernáculo. Veja aí o tanto de referência bíblica que Êxodo dedica, para falar sobre a construção do tabernáculo. Ele foi construído com as ofertas voluntárias e com a habilidade, o conhecimento e o trabalho dos hebreus. O povo hebreu, ao sair do Egito, foi presenteado pelos egípcios com muita prata, com muito ouro, com muitas joias, e isso serviu para que o povo voluntariamente ofertasse esses materiais para que o tabernáculo fosse construído. As mulheres, fiaram tecidos primorosos, elas é que teceram ali todas os tecidos para a construção do tabernáculo. Bezaleel e Aholiabe receberam a unção do Espírito de Deus, projetaram as plantas, trabalharam os metais e ensinaram a outros hebreus também. Deus concede ministérios especiais a alguns e trabalho para todos, E essa é a grande lição aí do trabalho voluntário e artístico que foi produzido aí no tabernáculo. Todos os detalhes do tabernáculo
foram dados por Deus a Moisés. Então, todos os detalhes do tabernáculo foram dados por Deus. Moisés apenas repassou aquilo que recebeu de Deus aos principais artífices ali, né? Bezaliel e Aholiabe. Então, nesse próximo slide, ou nessa próxima página, nós temos aí uma ilustração de como era a estrutura do tabernáculo. Nós temos aqui, né, o tabernáculo, a sua parte externa era chamada de átrio. A sua parte interna tinha ali, logo após a entrada, dois objetos, que é o altar de bronze e o lavatório, ou pia de bronze, ou fonte, né? E tínhamos ali o tabernáculo propriamente dito, que era composto ali de dois cômodos, vamos dizer assim, né? O primeiro cômodo era chamado de lugar santo, o segundo de santíssimo. No lugar santo tinham 3 peças, que era o candelabro ou castiçal, a mesa dos pães da proposição, na frente, né, entre um véu que separava um cômodo do outro, um ambiente do outro, nós tínhamos ali o altar do incenso, e dentro do lugar santíssimo, a arca da aliança. Então essa é a estrutura principal aí do tabernáculo. Nós temos aqui uma outra figura que mostra o tabernáculo visto aí de fora, né? Ali nós temos a entrada, as peças externas, o santuário propriamente dito, né? Feito de 2 ambientes, né? 2 ambientes, que é o lugar santo e o lugar santíssimo. E em Êxodo 27, versículo 18, nós temos aqui a informação de que o pátio teria 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura. Então essa era a estrutura do tabernáculo, né? Não era tão grande, 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura. Nessa próxima página, nós teremos aqui as peças do tabernáculo a partir da entrada da porta, né? Da entrada do tabernáculo, a primeira peça, o primeiro objeto que se via era o altar de holocausto. Nós temos lá em Êxodo 27, versículos 1 e 2, a seguinte informação: faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Como esse nome já diz, esse altar era onde se oferecia o animal em holocausto. Holocausto é queimar por completo. Esses 4 chifres na ponta aí é para indicar o poder do sacrifício. Nós temos a segunda peça, que é a pia de bronze, ou lavatório, ou fonte, que era feito de bronze, conforme Êxodo 30, versículo 18. Faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a entrada do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Essa peça nós não temos as dimensões específicas dela, porque ela representa a palavra de Deus. O sacerdote, depois de oferecer o holocausto, ele ia até esse lavatório, inclinava-se para poder lavar as suas mãos, e a água refletia o seu rosto, dando a ideia de autoexame constante que o sacerdote tinha que fazer. Por isso que ela representa o poder purificador da palavra de Deus, através do autoexame que fazemos sempre, né? E reconhecemos aí a nossa indignidade, a nossa pecaminosidade. Bom, nessa próxima página, nós temos aí as 3 peças que compunham o santuário naquele primeiro ambiente, o chamado primeiro véu, né?
Ali nós temos ali naquele primeiro ambiente, que é o lugar santo, 3 peças organizadas dessa maneira que eu coloquei nesta página. O candelabro à esquerda, a mesa dos pães da proposição à direita e à frente, antes do véu que dá acesso para o Santíssimo, o altar de incenso. Essa peça à esquerda, o candelabro, de acordo com Êxodo 25, versículo 31, que diz: faça um candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Essa peça não tem medidas específicas na Bíblia Sagrada. Ela representa, a comunhão entre Deus e o homem. Por isso que ela tem aí 6 braços, que representa o número 6, e um central, unindo então esses braços com o do central dá número 7, onde representa então a comunhão oferecida por Deus aos homens. Essa comunhão ela vai se tornar plena na pessoa bendita de Jesus. Mas aqui no tabernáculo quer dizer isso, Deus oferecendo a sua comunhão aos homens, e com isso então os homens recebem a iluminação de Deus. A mesma ideia está aqui na mesa dos pães da proposição, de acordo com Êxodo 25, versículo 23 e 24, que diz: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. A ideia também da mesa dos pães da proposição é Deus oferecendo comunhão ao seu povo. Por isso que ali tem 12 pães postos constantemente, que uma vez por semana deveriam ser trocados. É Deus oferecendo a sua comunhão ao seu povo, o povo hebreu. Essa mesa também representa a pessoa bendita de Jesus, que através de Jesus todo homem passa a ter comunhão com Deus, tendo em vista que Jesus é o pão que desceu do céu e que dele todo aquele que se alimentar recebe vida e vida eterna. Nós temos aqui a outra peça, que é o altar do incenso. As informações sobre ele estão lá em Êxodo 30, 1 a 3. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Esse altar de incenso, ele representa a oração dos santos feita a Deus a partir do momento em que esse homem tem comunhão com Deus, e está aí ilustrado pelas peças anteriores. Ele ora a Deus e Deus recebe aí as suas orações. Então, o incenso queimado que subia representa aí a oração dos servos de Deus. Nós temos aqui a última peça, que ficava lá no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, que é a chamada Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, ou Arca do Pacto. Nós temos a informação sobre ela lá em Êxodo 25, 10 a 11, que diz: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-se de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao redor. Conforme vocês podem perceber, essa arca, ela servia como um depositário, por isso ela se chama arca. Ela tinha uma tampa com 2 querubins. Esses querubins, eles estavam sempre olhando para baixo. Quando aparece querubim na Bíblia, a ideia é de guardar a santidade de Deus. E nessa arca, que tinha ali essa tampa, chamada de caporete no hebraico, ou seja, propiciatório, Deus está sendo propício aos hebreus por causa do pacto que ele fez com eles, Então, dentro dessa arca da aliança,
nós temos ali dentro dela, né, a arca, tem dentro dela, tem a tábua da lei, tem a vara de Arão que floresceu e o pote de maná, representando justamente isso, né? Que se o povo fosse fiel ao pacto, ali as tábuas da lei, de acordo com as orientações do sacerdócio, vara de Arão, Deus traria provisão necessária ao seu povo, pote de maná. Haja vista que esse pacto ele é condicional. Deus, a partir da obediência do seu povo, traria sempre provisão para ele através da produção da terra de Canaã prometida por Deus ao seu povo. Então nós temos aqui, nesta página, a penúltima página de hoje, né, o simbolismo do tabernáculo. Ele simboliza a presença de Deus, ele simboliza a aproximação de Deus, o culto aceitável a Deus e simboliza o Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, né? Lá em João, o evangelista João falou sobre isso em João 1,14, quando ele diz, e o verbo se fez carne, a expressão lá é sarx, assumiu a natureza humana, e habitou, a expressão grega é eskenosen, ou seja, ele tabernaculou, ele armou a sua tenda entre nós. E aí o texto diz, e vimos a sua glória. Então o que acontece aqui? O tabernáculo era onde Deus manifestava a sua glória ao homem. Porém, isso era uma sombra daquele que é a glória de Deus, aquele em que tem a glória de Deus, pelo fato de ser Deus, que é Jesus. Então, João está querendo dizer que, olha, Jesus é de fato o verdadeiro tabernáculo. Aquela glória do tabernáculo lá do passado não era uma glória plena, ela apenas apontava para a glória verdadeira que é manifesta na pessoa bendita de Jesus Cristo. Bom, nós temos aqui na letra D o dinheiro de resgate. Cada varão hebreu de 20 anos para cima tinha de pagar meio ciclo, ou seja, 6 gramas de prata. Era o resgate da sua alma, tendo em vista que Deus disse que todos pertenciam a Ele. Então, o dinheiro de resgate demonstrava certas verdades. Primeira verdade, todos os homens são indignos de ser povo de Deus e desfrutar das bênçãos, por isso cada um deve ser redimido. Segunda verdade, todos eram redimidos pela mesma quantia, meio ciclo de prata. Coloca a humanidade toda em um mesmo nível. E terceira, aponta para o verdadeiro resgate. A soma era tão pequena que, evidentemente, era apenas um resgate simbólico. E aqui, por último, nós temos aqui nesta página a glória no tabernáculo. Quando Moisés terminou sua obra, a nuvem que havia guiado a Israel aproximou-se e descansou sobre o tabernáculo como uma manifestação visível da presença de Deus e ali permaneceu. Bom, muitos chamam essa nuvem, de Shekinah. E muitos dizem, Shekinah significa glória. Não, glória no hebraico é kavod. Shekinah no hebraico, Shekhinah, significa presença. Então essa nuvem, ela indica a presença de Deus. A maior glória do tabernáculo não se encontrava nas magníficas cortinas, nem no ouro, nem na prata, mas na presença do Deus vivente. Êxodo termina com o cumprimento da promessa, Êxodo 29, versículo 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. O Deus que habita entre o seu povo é também o Deus que levará seu povo a Canaã em cumprimento de sua promessa. Deus abençoe os irmãos, mais uma aula nós terminamos e até a próxima, se Deus quiser.